Irmãos, a paz do Senhor, eu vou ler um texto que se encontra no livro, na verdade, o 1 Reis, capítulo 17, o versículo 8 a seguir, que diz assim: a epígrafe, ou o título, como queira chamar, é a viúva de Sarepta. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, a Sarepta que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele chamou e disse: traz-me peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse-lhe: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E ele lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, nem o azeite da botija faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Irmãos, como eu falei essa semana passada, essa semana é um vídeo que as coisas de Deus não têm lógica. Imagina eu, recebendo uma ordem dessa do Senhor Jesus Cristo, como ficaria? Imagine que o Senhor disse: vai para Sarepta de Sidom, uma seca terrível daquela de 3 anos de seca, que lá eu já ordenei uma viúva para te sustentar. E ali vai Elias. É bom lembrar que a outra grande estratégia de Deus para confundir o homem é que Sarepta, nada mais nada menos, era a terra de Jezabel. E o rei Acabe mandou procurar, revirar até as montanhas em todas as cidades, menos na de Jezabel. E era lá que ele estava. E ele disse: eu ordenei uma viúva para te sustentar. E ele, ao chegar na cidade de Sarepta, do lado de fora da cidade, aí viu uma mulher viúva, com 2 cavacos nas mãos, 2 pedaços de lenha. E ele pede água e ela vai buscar. E antes dela se alongar, ele pede que traga um pedaço de bolo, um bolo para ele. E ela disse que não tinha nada. Ela disse que só tinha um pouquinho de farinha numa panela, um pouquinho de azeite. E que viera ali pela última vez. Ela disse ao profeta que viera buscar aquele cavaco pela última vez. Oh, aleluia. Cuidado, meu irmão. Ou melhor, fica atento, que aquilo que parece o último dia da sua queda, aquilo que parece ser a sua derrota, pode estar chegando à sua vitória. Aquele homem desconhecido, aquela mulher não conhecia. E ela diz: eu não tenho, só tenho um pouquinho de farinha.
pouquinho de azeite. Vou fazer um pequeno bolo para mim e para meu filho. Nós vamos comer. E vamos esperar a morte. Iremos morrer de fome. Aquele homem diz, vai e faz. Não faz. Faz conforme a tua palavra. Só que quando você fazer o bolo, traz primeiro para mim. Depois você faz para ti. Agora ele já estava mostrando para ela que não era mais apenas um bolo, já dava 2 bolos. E a mensagem vem em seguida. Que até que Deus dê chuva sobre a terra, até que a terra volte a produzir, nunca mais vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. Imagine que Elias, a viúva que Deus ordenou para segurar o profeta, dependia do profeta. Oh, aleluia! Como é bom obedecer a Deus. Por mais difícil que seja seguir as orientações do Senhor, ainda é a melhor orientação. O Senhor sempre sabe o que faz. Aquela mulher só tinha um pouco de farinha. Aquela mulher tinha a chance diante dela naquele momento de recusar. Ela não conhecia o profeta. Ela poderia recusar plenamente e dizer, não, aqui é para mim e para meu filho. Mas aquela mulher creu na palavra do homem de Deus. Apesar de muitos falsos profetas, ainda existe homem de Deus. Se você crê plenamente na palavra de um homem de Deus, a Bíblia irá se cumprir na sua vida. O homem de Deus, ele não é conhecido pelo que ele fala, que muitas pessoas podem falar muitas coisas, mas a ação de Deus na vida dele ou na vida dela era tudo o que aquela mulher tinha. Irmãos, mas deixa eu dizer uma coisa. Deus sempre precisa que você sacrifique o melhor que você tem. Não foi diferente com aquela outra mulher que os caras queriam, os credores vieram para levar os seus filhos. E o que ela tinha também era tão pouco, que o profeta Eliseu disse assim para ela, declara-me o que tem. Ela disse, a tua serva não tem nada. Em seguida ela lembra e diz, a não ser um pouquinho de azeite na vasilha e farinha na panela. E o profeta manda ela entrar, fechar a porta e mandar tomar emprestado aqueles vasos e mandar encher. Irmãos, o que é que eu quero dizer com isso? Talvez aquilo que você pensa que é insignificante diante de Deus, sacrificar para o Senhor Jesus. Oh, aleluia. Tem uma história lá da Paraíba, da cidade, se não me engano, de Caicó, que é linda e maravilhosa. O pastor queria construir, estava precisando lá uma obra da igreja e fez. E fez uma grande campanha na igreja. E alguém, o valor é sacrificar o seu melhor. E de repente aquele homem e aquela mulher, aquele interior bravo, tinha algumas galinhas, mas o melhor que ele tinha era aquele galo. E ele pegou, deixou as galinhas sem galo e levou e disse, pastor, o melhor que eu tenho está aqui. Esse é o meu galo de estimação, só tinha esse. O melhor que eu tenho é este galo. E doou para a igreja. Mas foi um gesto tão singelo, tão puro, aquele homem chegando com um galo na igreja, que o pastor botou nas redes sociais. Pessoas lá dos Estados Unidos, pessoas de todos os países começaram a se interessar. Por fim compraram casa, compraram até fazenda, uma chácara para aquele homem morar, porque ele sacrificou o melhor que ele tinha. Eu falo sacrificar para Jesus quando você dá alguma coisa para Jesus. Sacrificar para Jesus o melhor que você tem. Deus não quer o que sobra. Deus quer o seu melhor. Mas não é apenas dar para chamar a atenção. Não, Deus olha o coração. Aquela mulher viúva de Sarepta,
Ela não conhecia o profeta, mas ela obedeceu quando o profeta disse. Ela creu na palavra de Deus. Irmãos, eu não sei quem é, como. Essa palavra deve ser para alguém que talvez quer dar uma oferta, quer fazer coisa dessa natureza, mas aparentemente é insignificante, mas é o melhor que ele tem. Deu o seu melhor para Jesus. E olha que Deus não fica devendo a ninguém. Quando você dá o seu melhor para Deus. Aleluia. Lembra de Jesus olhando no templo? Pessoas davam grandes ofertas de todo que era tipo. E uma mulher joga 2 moedas insignificantes para aquelas outras pessoas. E Jesus disse aos seus discípulos, sabe quem deu mais? Aquela mulher. Aquelas 2 moedas que ela deu tem um valor muito mais significante do que o que aquelas pessoas e aqueles outros deram do que sobraram. Essa mulher deu tudo o que ela tinha. A viúva de Sarepta, ela só tinha massa para fazer um bolo, ela fez para o profeta, crendo na multiplicação da farinha e do azeite. E assim aconteceu. E assim aconteceu. Então Jesus, ele não quer o que sobra de mim. O que sobra de mim não serve para Jesus. O que sobra de mim não serve para ninguém. Jesus quer o meu melhor. Jesus quer o seu melhor. Irmãos, Jesus é a última saída. Jesus é a única resposta que nós temos. Precisamos crer na palavra de Deus. Jesus, meu irmão, não mudou. As pessoas mudaram, muitos se corromperam, se distanciaram, muitos começaram muito bem e depois se corromperam. Jesus não. Ele continua sendo o mesmo. Doe o seu melhor para Jesus. Libere o seu jumentinho, porque Jesus precisa dele. Uma boa tarde.